como se conectar com o nosso sagrado feminino. Eu sei que hoje em dia a gente fala muito sobre o sagrado feminino e que muitas vezes a gente esquece, né, de tentar entender com a nossa mente o que é esse sagrado feminino. Basicamente, o sagrado feminino é a compreensão que vai além da concepção, da percepção cristã que nós temos, as deidades, né? Ou um Deus, um único Deus masculino, é a compreensão de que Deus, a divindade, pode ser também feminina. Isso simbolicamente funciona, e funciona também como um resgate da autoestima dos nossos corpos femininos. Porque sim, se percebeu que as mulheres, por essa cultura cristã, que vê o único Deus como um masculino, acabou trazendo às mulheres a percepção de que elas são inferiores, porque elas não são a imagem e semelhança de Deus. O corpo delas não é como um corpo de Deus, certo? E, em compensação, divinizou apenas o masculino, certo? E o que a gente traz no sagrado feminino é justamente essa compreensão de que o corpo feminino é sagrado também, né? Ele é divino também, e por isso ele precisa ser reverenciado na sua grandeza. Existem outras partes do mundo, como por exemplo na Índia, né? E que existem muitos deuses e deusas. Então, dependendo do que a gente se conecta, ou por exemplo, as deidades africanas, né, que vêm dessa descendência, a gente percebe que essas energias são tão importantes quanto as masculinas. Então, a gente vê que não é possível nesse mundo de dualidade, de opostos, de sol e lua, de dia e de noite, de inspiração e expiração, o coração que se expande e se contrai, é impossível reverenciar ou divinizar apenas uma energia. É preciso divinizar a outra, porque a humanidade e os seres humanos perderam muito ao se conectarem apenas com uma parte. E o sagrado feminino vem nesse resgate dessa deusa, né? Dessa divindade feminina, ou várias faces da deusa, dessas várias divindades femininas, que importam sim para mulheres e homens. Todos nós temos as duas polaridades dentro de nós, e todas nós precisamos reconhecer o quanto o feminino também é divino e sagrado. E esse é o resgate que nós estamos tendo. E é lógico que a gente tem que entender que tem muita coisa que a gente aprendeu, por exemplo, dependendo da criação religiosa que a gente teve, dos exemplos, dos lugares que a gente frequentava, dos templos que a gente frequentava, muita coisa armazenada ainda dentro de nós, nos nossos corpos. E adivinhe aonde essas informações ficam? Do nosso ventre. Quanto isso fica marcado, por mais que a minha mente, depois que eu cresci e eu fiquei adolescente e eu comecei a questionar, né, mas por que falam isso? Por que não falam tal coisa? Por que se referem a certas coisas e a outras não? Mesmo assim, existem muitas coisas em nível corporal, celular, vibracional, emocional, que ainda estão aqui, que a gente não percebe que estão atuando. Qual é o benefício de se conectar com o sagrado feminino? O que as mulheres ganham com isso, né? Principalmente as mulheres, porque eu converso principalmente com mulheres, né? Mas o que a gente ganha e expande ao trazer o sagrado feminino para as nossas vidas? Primeiro que a gente começa a reconhecer o quão nosso corpo é um milagre. E ele é capaz de gerar um milagre, porque ele é capaz de transformar um óvulo unido a um espermatozoide em um outro ser humano. Isso mostra para nós que existe uma força química, biológica, energética absurdamente profunda nesse ventre das mulheres. E que a gente passa meio que batido porque a gente aprendeu a ter aversão a tudo isso, né? Então a gente tem aversão à menstruação, a gente tem aversão à sexualidade feminina, a gente tem vergonha, a gente tem as repressões. E isso tudo foi também implantado com o objetivo de enfraquecer a nossa potência no mundo, na vida, e a potência do feminino. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o autoconhecimento,
né, do nosso corpo e o enxergar o nosso corpo como sagrados é um dos grandes pilares do sagrado feminino. A nossa sexualidade também é um grande pilar do sagrado feminino, porque sim, a repressão da sexualidade feminina e dessa força que age aqui nesse ventre é o que vem nos adoecendo, né? E é o que vem fazendo com que tenham tantas e tantas desordens, doenças, somatizações nesses ventres das mulheres, certo? Então, quando a gente compreende que o benefício do sagrado feminino está em eu ficar em paz com o meu corpo feminino, como ele é, eu ficar em paz com os meus ciclos, né? Ficar em paz com a minha energia sexual, com a minha sexualidade, e mais do que isso, trazer o reconhecimento do quanto faz falta na minha vida a força, a potência do feminino. Tá, mas o que é essa força do feminino, né? Que o sagrado feminino fala, né? Diz respeito a mulheres apenas? Não. Diz respeito a energia feminina. Uma energia feminina, dentro da percepção das polaridades, é uma energia que ela tá mais ligada ao inconsciente, né? Mais ligada àquilo que tá oculto, daquilo que recebe, daquilo que nutre, daquilo que acolhe, sustenta. Quando nós estamos em falta de energia feminina em nós, a gente não consegue fazer as coisas por muito tempo. A gente não consegue sustentar um relacionamento muito tempo, a gente não consegue sustentar um emprego muito tempo, a gente não consegue sustentar um projeto, né? Aquelas que são autônomas precisam ter muita energia feminina equilibrada, porque elas precisam sustentar um negócio. Então, além de sustentarem a própria vida, precisam sustentar os seus sonhos, os seus projetos, a sua própria vida. Então, a sua própria vida profissional, né, no caso. Então, tudo que precisa de sustentação na nossa vida é a nossa energia feminina, né? Porque a energia masculina é uma energia de pico, né? Ela sobe e morre, sobe e morre. A energia feminina, ela é circular, ela se sustenta através desse lento, porém consistente crescimento, como uma planta que vem lentamente crescendo, e vem e floresce e morre um pouquinho e vem de novo. Isso é o feminino, sustentação. Então, se você observar na sua vida, o que você está com dificuldade de sustentar é ali que está faltando energia feminina. E nisso, o sagrado feminino, né? Essa percepção do feminino e do quanto ele é sagrado e fundamental para a vida de todos os seres humanos é super importante e vem nos ajudar em muitas coisas.